A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Você está no canal de vídeo da Semeadores, da Igreja Os Semeadores, na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial. Quem está falando contigo é o pastor Daniel Deusdete. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 10 do livro de Hebreus. Vamos estudar esse capítulo. Retroceder e ser destruído ou crer e ser salvo? Hein? Eu vou repetir. Retroceder e ser destruído ou crer e ser salvo? Então, abra aí e confira o que estamos falando. Como já dissemos, a Epístola aos Hebreus foi escrita antes de 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que Ele, Cristo Jesus, é novo, último e superior sumo sacerdote. Aqui no capítulo 10 estamos diante de uma frase ou citação que eu sou apaixonado. Trata-se do verso de número 19. Guarda bem esse versículo aí. Escreva aí também nas tábuas do seu coração. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, coragem, entremos com confiança no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, somente poderia entrar um sumo sacerdote, e uma única vez por ano, e uma única vez em toda a sua vida, e, além disso, por sorteio. Por causa do mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor, temos acesso a qualquer momento. Você fecha os olhos em oração e pronto, está já diante do Pai. Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Nós estamos vendo isso, que é a nossa quarta parte da nossa divisão proposta, que começou no capítulo 8 e vai terminar aqui nesse capítulo 10. Estamos vendo que Cristo é superior ao ministério sacerdotal. A superioridade de Cristo a Arão e ao sacerdócio levítico levou o autor a fazer uma descrição completa do incomparável ministério sacerdotal de Jesus. Nós estamos vendo a seção D, que é o sacrifício de Cristo, que ele foi feito uma vez, única vez, para todo sempre, eternidade. Versos 1 ao 18 do capítulo 10. Então, nesses próximos 18 versículos, veremos que o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez para sempre. O autor elaborou a respeito da grande importância do sacrifício final de Cristo pelos pecados do povo de Deus. Ele começa dizendo que a lei traz somente uma sombra dos bens vindouros e não a sua realidade. Os bens eram as perspectivas com respeito à lei, a qual os prenunciava. Com a primeira vinda de Cristo, eles se tornaram parcialmente presentes e serão completamente cumpridos no seu retorno. Seria por isso que ele nunca conseguiria aperfeiçoar ou tornar perfeitos os seus adoradores. Os adoradores não poderiam ser purificados uma vez por todas, no verso 2. A lei não poderia eliminar seus pecados, nem conceder a eles permanente acesso à presença de Deus. O que a lei fazia era revelar, é como se fosse o agente revelador do pecado. A consequência é que deveriam ser repetidos ano após ano, para trazer a recordação dos pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram um anúncio público diante de Deus e da humanidade de que as pessoas ainda eram pecadoras. Na Nova Aliança, Deus diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Verso 12, capítulo 8, verso 17, capítulo 10. Esse esquecimento ocorre com respeito às pessoas quando elas recebem a fé salvadora em Cristo e ocorrerá com o povo de Deus como um todo quando Cristo retornar em glória. A impropriedade dos sacrifícios do Antigo Testamento não era uma ideia nova, mas uma ideia que foi nitidamente expressa em várias passagens do Antigo Testamento. Nós podemos citar algumas delas, 1 Samuel 15, 22, Isaías 1, dos versos 10 ao 17, Amós 5, 21 a 24, Miqueias 6, de 6 a 8. A função e a intenção da lei foram frustradas pelo pecado do povo. No Salmo 40, dos versos 6 ao 8, é relatado o compromisso de Davi em obedecer à lei de Deus. Jesus cumpriu perfeitamente esse compromisso. Por essa razão, o autor de Hebreus entendeu que o Salmo era uma indicação do obediente autossacrifício de Cristo em substituição ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. O texto em hebraico do Salmo 40, verso 6, citado no verso 5,
um corpo me formaste, traz, abriste os meus ouvidos, ou seja, fizeste-me pronto para obedecer. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que Hebreu segue, esse salmo fala da prontidão da pessoa como um todo. O corpo, não somente de uma parte, os ouvidos. Assim, um corpo me formaste. Refere-se à prontidão de Jesus para tornar-se humano e para sofrer a morte em nosso favor. Então ele disse que estaria ali, e no livro estaria escrito a seu respeito de que ele estava vindo fazer a vontade de Deus. Provavelmente essa é uma referência aos livros da lei que os reis de Israel tinham de manter para expressar sua submissão a Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. No verso 8. Esses termos resumem todo o sistema sacrificial levítico. Em contraste com tudo isso, chamado o primeiro, no verso 9, Cristo ofereceu outro sacrifício, chamado o segundo, também aí no verso de número 9. O verso de número 9, na Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir aqui conosco, na Semeadores, está escrito assim, o verso de número 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Embora instituído por Deus na lei, o sistema levítico não era um modo desejado por Deus para eliminar o pecado do seu povo. Por isso que ele acrescentou que ali estaria para fazer a sua vontade. Jesus teria de exercer a obediência por meio do sofrimento, para realizar o supremo ato de obediência, expiar o pecado mediante a própria morte. Remove o primeiro, ou seja, o sistema sacrificial levítico do Antigo Testamento. O propósito imutável de Deus, o qual Jesus Cristo de maneira voluntária executou, nos trouxe a salvação. Nos versos 7 a 9. Por meio do cumprimento da sua vontade, temos sido santificados. O termo santificado significa separado, ou seja, consagrado. Aqui, no verso 14, o ponto principal não é o processo de santificação que ocorre ao longo de toda a vida, como em capítulo 12, verso 14, mas que uma vez por todas altera nossa posição, que ocorre quando nos unimos a Cristo pela fé, e desse modo somos separados da poluição do pecado e qualificados para adorar a Deus. Em hebreu, ser purificado, ser feito santo e tornado perfeito são praticamente sinônimos, são virtualmente sinônimos. Os sacrifícios diários, não menos que as ofertas do dia da expiação, anunciavam, pela sua repetição, que eles não poderiam erradicar a culpa pelo pecado. Um contraste adicional, estar em pé versus assentar-se, é o simbólico da diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Cristo. Em contraste com os sacerdócios levitas, que permaneciam em pé por causa dos atos sacrificiais que nunca eram completados, Jesus terminou seu sacrifício e, por essa razão, assentou-se à destra de Deus. Como profetizado no Salmo 110, verso 1, repare no verso 12, que diz que quando este sacerdote perfeito acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Doravante, ele está esperando o tempo certo de Deus, até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não há mais necessidade de sacrifícios. A lei foi cumprida em Cristo Jesus. Agora que disso nos dá testemunho, quem disso nos dá testemunho é o próprio Espírito Santo. Como outros livros do Novo Testamento, Hebreus afirma que o Espírito é o autor principal da Escritura. Citações de Jeremias 31 marcam o início e o fim do importante argumento desenvolvido com base em Jeremias 31. As citações de Jeremias 31, no capítulo 8, nos versos 8 a 12, e no 10, dos versos 16 a 17, demonstram que o sacrifício de uma vez por todas de Jesus resulta
tanto em transformação interior dos crentes, que é a santificação do verso 16, como em perdão dos pecados, que se trata daí da justificação do verso de número 17. Vejamos agora a nossa quinta sessão, ou nossa quinta parte, que é chamado a perseverar na fé. Começa aqui no verso 19 do capítulo 10 e vai até o capítulo 12, o verso 29. Então nós entramos agora nessa quinta parte. A responsabilidade de permanecer fiel até o fim é intensificada na nova aliança, até mesmo nos tempos mais difíceis. Veremos então nesses versículos esse chamado a perseverar na fé. O autor voltou-se para o seu quinto interesse principal, exortar a ser fiel até o fim. Sua discussão se divide em 4 partes, nós veremos elas ao longo da nossa exposição. Vejamos a primeira seção, a aliança superior e a responsabilidade maior. A nova e superior aliança revela maior graça divina, mas também requer mais responsabilidade. Mais graça, mais responsabilidade. Mais graça, mais responsabilidade. Os versos Hebreus 10, 18 e 19 dizem que, em função do que acabar o autor de Hebreus de explicar, deveríamos ter agora plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. O autor incluiu a si mesmo junto com os leitores, num apelo renovado pela confiança ou intrepidez para se aproximar de Deus. Essa confiança não é baseada em qualquer mérito que possuímos ou qualquer coisa que tenhamos feito, mas na pessoa e na obra do nosso grande sumo sacerdote. A entrada é pela fé. Pense nisso, fazer obras é bom, faça mesmo, faça o bem. Sempre é bom fazer o bem, nunca deixe de fazer o bem. Sim, excelente, continue a fazê-lo sempre e cada vez mais, com mais amor, com mais paciência. Podem até me cobrar, pois sei que quanto mais faço, mais preciso dedicar-me. No entanto, isso é a graça de Deus na minha vida e não créditos que acumulo para ter vantagens e cobrar evoluções diante de Deus. Acorda aí, querido. Nós não fazemos para obter, nós fazemos porque já obtemos, já obtivemos. É muito diferente. Então você não faz para conquistar. Você não vai usar isso como moeda de troca com o Senhor. Ah, Senhor, eu tenho sido tão bom, eu tenho sido tão fiel, eu tenho feito isso, jejuado, orado, ajudado os pobres, tenho sido o santo mais santo dessa terra. Você não vai conseguir levantar fundos para discutir com Deus e para juntar e para ter dinheiro, para ter valores diante de Deus. Faça o bem, isso é importante, faça sempre, faça cada vez mais, mas não use isso como moeda de troca. É a graça de Deus, é a fé que ele escolheu e não as obras. Não somente Jesus está em nosso favor, mas também nós mesmos entramos num santuário celestial de Deus mediante os méritos do sacrifício de Cristo e não mediante os nossos méritos, não mediante as nossas obras. Essa frase, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne, verso 20, na ceia nós comemos do pão, participamos, justamente como símbolo da carne que foi moída pelos nossos pecados. Ou compara o corpo de Jesus ao véu, ou declara que seu corpo é o caminho para atravessar o véu. Se o véu é uma metáfora para o corpo de Cristo, a analogia encontra-se no fato de que, assim como o véu do templo foi rasgado para poder abrir o caminho para o Santo dos Santos, também o corpo de Cristo Jesus foi rasgado para que seu sangue fosse derramado para abrir esse caminho para o santuário celeste. Está agora livre. O paralelo é figurativo e não deve ser forçado. Se o corpo de Jesus for identificado com o caminho pelo véu, a frase repete a ideia encontrada no verso 19. Agora nós temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, eterno, verso 21. E por sua causa, e como bem explicado, devemos nos aproximar dele em inteira certeza de fé. O chamado para a fé é o que sugere o assunto no capítulo 11, que veremos em seguida. A partir de amanhã veremos o capítulo 11, o chamado para a fé. Que bênção de Deus agora, com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração sido purificado e o corpo lavado com água pura, que é a sua palavra, devemos nos apegar com firmeza à esperança que professamos, pois quem nos prometeu é fiel. A purificação interior da consciência que torna a morte de Jesus superior ao sacrifício sobre a lei é claramente simbolizada no batismo.
como o sumo sacerdote lavava o seu corpo com água em preparação para entrar no Santo dos Santos, Êxodo 29:4, Levíticos 16:4, do mesmo modo os cristãos purificados por Cristo podem entrar agora como sacerdotes na presença de Deus. Se somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, e uma única vez em toda a sua vida, e além do mais por sorteio, porque tinham muitos que nem isso conseguiam, para dar lugar aos outros sacerdotes, agora em Cristo, somos convidados pelo Espírito Santo a entrar no Santo dos Santos a qualquer momento. O Espírito abriu o caminho e convidou-nos a entrar. E você vai ficar de fora? Não faça isso. A minha leitura disso é que Cristo, em Cristo, agora também nós somos sacerdotes de Deus. E como eles e ele, devemos não mais oferecer sacrifícios, mas interceder a Deus a favor do seu povo. Esse é o papel do sacerdote. Ele traz os pedidos do povo para Deus. Já o profeta traz a mensagem de Deus para o povo de Deus. E o papel do rei é a soberania, o governo de todas as coisas. Deus governa tudo pela sua vontade. E querendo executar qualquer coisa, ele executa. Ele é soberano. No entanto, ele compartilha conosco do seu mover do universo por meio da oração. Forte, né? Assim, guardemos firme a confissão da esperança. Verso 23. No capítulo 3, do verso 1 ao 14, outra passagem que menciona a casa de Deus. Há uma exortação semelhante para guardarmos firme e uma garantia semelhante de que Cristo é fiel. A confiança que temos desde o princípio, verso 14 do capítulo 3, como a confissão de esperança, verso 23, provavelmente se refere ao tempo do nosso batismo. Observe o termo água do verso 22 e a entrada na igreja, verso 32. O dever de encontrar ou de encorajar um ao outro a prática de boas obras pode encontrar expressão ao congregar-nos na igreja. O amor, verso 24, completa a trindade familiar com a fé, verso 22, e com a esperança, verso 23. Essa trindade parece ter desempenhado um papel proeminente no ensinamento da igreja primitiva. Confira 1 Coríntios 13:13, Colossenses 1, versos 4 e 5, 1 Tessalonicenses 1, 3. Aí uma delas diz: agora, pois, permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. A partir do momento que os cristãos foram severamente perseguidos, versos 32 a 34, eles podem ter sido tentados a abandonar suas reuniões normais. Por isso o autor os exorta a não deixarem de congregarem, principalmente por causa do dia do Senhor, ou seja, o dia do retorno de Jesus para trazer salvação para aqueles que por ele esperam. Em função de tudo o que for exposto e que nos concede um tão grande privilégio de estarmos diante de Deus como sacerdotes, ele adverte os crentes para terem muito cuidado com o pecado. Os cristãos que dizem não ter pecado estão iludindo a si mesmos, mas aqueles que pecam não devem se desesperar, porque a graça e o perdão são acessíveis. No entanto, aqui o autor advertiu toda a igreja a não se desviar do evangelho. Ele tinha em mente as formas mais graves, bem como os estilos de vidas inflexivelmente pecaminosos, como opostos aos deslizes temporários na dúvida ou no pecado. Portanto, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Essa palavra deixa claro que o autor tinha mais do que a disciplina temporária em mente. Ele estava pensando no castigo eterno de Deus. Nós todos sabemos que quem rejeitava a lei de Moisés, aqueles que se desviaram de Deus para os ídolos, Deuteronômio 17, 2 a 7, morria, sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E agora? Quão não mais severo castigo julgam vocês? Julguem, né? Pergunta o escritor. Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Versos 28 e 29. Nesse verso 29, ele se referiu a calcar aos pés o Filho de Deus, ou seja, tratar o seu sangue sacrificial como impuro e insultar o Espírito gracioso de Deus.
indicando que o pecado que ele tinha em mente era ou acompanhava a rejeição do Evangelho. Já não resta sacrifício pelos pecados, desde que Deus anulou o sistema levítico de sacrifício de animais. Verso 9, aqueles que abandonam sua confissão da verdade em Cristo não terão para onde se voltar para receber o perdão. Esse argumento, verso 29, do menor, a lei, para o maior, o Evangelho, também é encontrado no capítulo 2, dos versos 2 ao 3. Se a violação insolente da lei, dada por intermédio de Moisés, o servo, autoriza a punição pela morte, então o desprezo pelo Filho de Deus, pelo seu sangue sacrificial e pelo Espírito da graça, mediante o qual se ofereceu a si mesmo, merece nada menos que o fogo vingador prestes a consumir os seus adversários. Verso 27. Essa descrição do sangue da aliança com a qual foi santificado indicava que os apóstatas estavam incluídos entre as pessoas da aliança. As duas citações da canção de Moisés, no verso 30, Deuteronômio 32, de 35 a 36, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e o Senhor julgará o seu povo, mostram que Deus está pronto para julgar aqueles que estão na aliança com ele. Esse princípio do Antigo Testamento se aplica igualmente à nova aliança. Deus irá separar aqueles que são verdadeiramente seus dos apóstatas. É preciso, meus queridos, a gente tomar muito cuidado, pois terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Verso 31. Dos versos 32 ao 39 do capítulo 10, ele faz um apelo para o passado e afirma que a recompensa não tarda. Como dos versos 9 ao 12 do capítulo 6, aqui o autor equilibrou a sua severa advertência com um lembrete encorajador de que os seus leitores originais tinham mostrado os frutos da graça, especialmente pela ajuda mútua diante do sofrimento anterior. Mesmo como cristãos recentes, esses cristãos haviam sofrido perseguição e até foram expostos como um espetáculo. A prisão e o confisco de propriedades, mas não o martírio, verso 4 do capítulo 12, estavam entre as formas de perseguição que os leitores originais sofreram. Essas perseguições podem ter refletido as condições após o decreto de Cláudio, 49 depois de Cristo, que expulsou os judeus de Roma. Ao invés de se esmorecerem, eles se compadeceram dos seus colegas que estavam presos e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens. Um incentivo para que os leitores originais se lembrassem da solidariedade e da alegria que eles haviam compartilhado apesar da grande perseguição. O patrimônio terrestre poderia estar sendo confiscado, mas o patrimônio superior e durável estava a eles garantido por toda a eternidade. A cidade celestial e a nação de Deus, que permanecerão, porque eles não podem ser derrubados pelo trauma que irá abalar a presente ordem criada. Em comparação com essa eterna herança, verso 15 do capítulo 9, a propriedade perdida por causa de Deus não tem valor. E você, leitor, aceitaria alegremente o confisco dos seus bens por amor a Cristo Jesus? Ou será que nós estamos apegados aos nossos bens de uma tal forma que não há como a gente se desvencilhar delas? A mesma pressão houve sobre aqueles no início. A gente tem eles por mártires, heróis, e a gente admira a coragem e a ousadia deles. Uma coisa é a gente olhar, assistir um filme e ver os exemplos de bravura, de dedicação, de fé, de amor. Outra coisa é participar ativamente com essas coisas, né? Ter seus bens confiscados, sua prisão decretada, você sendo tirado da sua família. Não é fácil, a perseguição nunca é fácil para ninguém. É preciso ter uma consciência profunda, muito, de que não somos os donos das coisas, mas que elas estão, ou não, em nosso poder por um tempo determinado, conforme os propósitos do Deus soberano, que nós falamos aqui, da sua soberania. Como Moisés, verso 35, os leitores deveriam fixar os olhos no futuro galardão, verso 26 do capítulo 11, e não nas coisas presentes. As leis de Deus estavam escritas nos corações deles, de modo que eles tinham de seguir os passos de Jesus, que veio para fazer a vontade de Deus. Seria necessário perseverar, de modo que, quando tiver
tivermos feito a vontade de Deus, recebamos o que ele nos prometeu, verso 36, e assim alcancemos a sua promessa. O autor fala que em breve aquele que deve vir, virá. Verso 37. O autor referiu-se a Abacuque, verso 34 do capítulo 2, do qual ele derivou princípios de uma vida fiel. Aquele que vem, virá. Está em Hebreus 10, versos 37 e 38. Aquele que vem, virá, e não demorará ou não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Mas nós, queridos, não somos dos que retrocedem. Você não é dos que retrocedem. Pode até ser que você tenha perdido a alegria por ter se desencantado por alguma coisa, mas você não vai ficar nesse estado porque você não é desse jeito. Volte-se para Cristo hoje mesmo e alimente a sua fé e cresça na graça e no conhecimento do Senhor e tire os olhos das coisas e coloque os olhos em Deus, que vai te fortificar e capacitar para que você possa estar juntos. O capítulo 11 indicará 3 características que surgiram na vida do povo de fé no Antigo Testamento. Qualidades que devem aparecer na vida de todos os cristãos. A fé salvadora. Ela fixa o seu olhar naquele que deve vir, tendo esperança em seu futuro aparecimento. A fé salvadora recebe a sentença de retidão de Deus. A fé salvadora não retrocede em face do sofrimento. Os versículos estão na parte escrita do nosso texto, no Jamais Desista, e você pode usar para fazer o seu sermão. Ele conclui essa parte dizendo que nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A base desse encorajamento é como a dos versos 9 a 10 do capítulo 6. Aqui o autor inclui a si mesmo ao usar nós em vez de vocês. Hebreus 10:1 começa dizendo assim: ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Essa repetição, como já vimos, indica aí que haveria necessidade de uma superior aliança, de um superior sacerdócio. O verso 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, certo? Somos, entretanto, da fé. Somos, né? Para a conservação da alma. Jesus está vindo como prometeu. E sabemos que será em breve por causa do Espírito Santo que em nós testifica isso. Por 2 motivos, né? Um, que ele pode vir mesmo a qualquer instante. Outro, que nossa partida desse mundo, estamos vivos aqui, mas ninguém sabe o minuto seguinte. Então o escritor de Hebreus adverte, cada um para não retroceder, e se retroceder, então não está nele o seu prazer. Como devemos viver esse momento de transição em que aguardamos a vinda do Senhor? Pela fé. Ou você é de um, ou você é do outro. De quem você é? Dos que retrocedem e são destruídos? Ou você é dos que creem e são salvos? Eu sou dos que creem e são salvos. Amanhã estaremos aqui. Se você está à busca da verdade, Hebreus 11, os heróis da fé. Amanhã, inscreva-se aí em nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, ajuda aí nosso canal, compartilha, divulgue, vamos espalhar a palavra de Deus. A parte escrita você vai encontrar no site jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br e nosso programa de rádio, radio.ossemeadores.com. Estamos aí presentes em diversas redes sociais, mídias, Google, Amazon, diversos lugares aí. É só pesquisar lá Daniel Deusdete, o Semeador, Jamais Desista, que você vai encontrar muita coisa a nosso respeito. Deus abençoe sua vida, esperamos você na nossa igreja. Venha conosco, se junte a nós. Estamos lá com uma obra muito bacana do Senhor, obedecendo, né? Em obediência ao Senhor. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.